Olá, internautas do Diário da Região. Meu nome é Marco Antônio, repórter do Diário da Região. Estamos em mais uma edição do Diário Talks. Hoje vamos falar de um assunto muito importante: transplante de medula óssea. Isso pode salvar vidas. Estamos aqui no nosso estúdio com um convidado muito importante, Dr. João Vitor Piccolo Feliciano, que é líder da unidade de transplante de células-tronco do complexo da FunFarm, da FAMERP. Antes de mais nada, a gente está fazendo esse podcast porque nós estamos numa semana importante, que é a Semana da Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea. Acontece entre os dias 14 e 17 de dezembro. Segundo os dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, cerca de 650 brasileiros esperam encontrar um doador não parente e compatível. E existem mais de 5 milhões de pessoas que podem ser potenciais doadores. As chances de encontrar um doador entre essas pessoas é de 1 em 500 mil. Doutor, antes de mais nada, bem-vindo ao nosso estúdio, e eu pergunto para o senhor, por que é tão difícil achar um doador compatível de medula óssea? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Diário por estar aqui, falando sobre um tema que eu gosto muito, que na verdade é o meu dia a dia, meu trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem uma população bastante heterogênea. Então, achar um doador no banco, a gente acaba tendo esses dados do INCA que a gente fala que é 1 em 100 mil. Tá? Mas é importante que a população entenda que essa busca ela envolve um processo. Então, inicialmente, a gente procura, para aqueles pacientes que têm necessidade de fazer transplante, os doadores na família. Então, nós vamos inicialmente procurar irmãos. E é importante que esses irmãos sejam de mesmo pai e mesma mãe. Então, nós vamos tentar identificar um doador 100% compatível inicialmente. Se esse doador ele não aparecer, nós vamos para uma segunda etapa, que a gente pode incluir o paciente que necessita do transplante no banco de receptores, que é o REREM. Então a gente faz um exame nele, coloca todos os dados lá do paciente, e esse banco de dados ele também tem no REDOME, que é o registro dos doadores, os dados dos doadores potenciais que fizeram o seu cadastro no Brasil todo. Esses exames realizados tanto em doadores quanto em receptores vão ser cruzados e aí você vai poder identificar pessoas que são não aparentadas, que são os famosos doadores do banco. E hoje a gente tolera no banco no mínimo 90% de compatibilidade. Então, do banco a gente pode pegar doadores 100% compatíveis ou 90% compatíveis. Tá? É importante também dizer que se a gente chegou nesse estágio do banco, em geral, é porque você não tem um doador 100% compatível, porque se a gente tivesse um irmão, a gente provavelmente já teria resolvido o problema do paciente. Uhum. Então, é muito comum o pessoal chegar a perguntar pra gente, falar assim, nossa, mas e se fosse um doador 100%, o meu caso seria melhor ou pior? Você perceba que se você chegou no ponto de precisar de um doador do banco, é porque essa pergunta ela não é muito cabível, porque você não tem aquele doador que seria aquele que você está me questionando. Então, não tem um doador melhor que o outro. O que eu digo é que o doador bom é aquele doador que você tem quando você precisa. É claro que existem particularidades clínicas e manejos clínicos diferentes em relação ao doador. Ele pode causar algumas questões no transplante do paciente, mas que são completamente manejáveis clinicamente e já a gente está habituado a isso. Doutor, nós temos uma grande população brasileira, mas não sei se eu estou certo, sei lá se 15% ou 20%, se está dando o REDOME, se tem não sei se o senhor tem um percentual. Talvez boa parte da população não participe aí, não está cadastrada, porque não entende como funciona o transplante. Como é que funciona? Porque a gente conhece o transplante de coração, de rim, de fígado. Como é que funciona o transplante de medula? A lógica é como se a gente trocasse. Quando a gente vai transplantar, nós vamos trocar. Idealmente, a gente troca... quando a gente está discutindo casos de doadores, nós estamos falando de transplante halogênico, que é a troca da produção de sangue daquele paciente por um doador que seja saudável. Essa troca ela é realizada por alguns motivos, de acordo com a indicação do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença que, por exemplo, seja benigna, como uma anemia plástica,
né, que são doenças menos conhecidas, né, eu quero trocar a produção de sangue desse paciente porque ele precisa produzir um sangue novo, já que a doença dele bloqueou a produção de sangue. Se eu tenho uma doença como doença falciforme, anemia falciforme, é a mesma situação, uma doença benigna, né, que eu vou trocar a produção de sangue. Em contrapartida, se eu tenho um câncer, por exemplo, uma leucemia, além de trocar a produção de sangue, esse transplante ele promove uma situação muito interessante, que é o que efetivamente cura essas pessoas. É trocar o sistema imunológico e essa medula nova vai atacar a doença. Tá? Então, o primeiro ponto para realizar um transplante é o quê? Eu preciso, em geral, matar toda a medula óssea do paciente utilizando altas doses de quimioterapia e de radioterapia. É por isso que o paciente ele precisa ficar um tempinho internado para fazer esse processo de destruição da sua própria medula e, num ponto específico, vai ocorrer a doação desse doador. Em geral, com o paciente já internado. Né? Então a gente destrói a medula óssea do paciente, né? E a gente tira as células desse doador e a gente implanta no paciente. Esse período até a medula óssea voltar a funcionar dentro da medula do paciente, porque a gente vai infundir. O transplante não é um transplante cirúrgico, ele atua como se fosse uma transfusão de sangue. Né? Então essas células elas são infundidas diretamente na corrente sanguínea, elas vão circular e elas vão se alojar lá na medula óssea do paciente. Doutor, eu sou, inclusive, estou dentro do Redome, né, como doador de sangue aqui no nosso Hemocentro de Rio Preto. Como é que funciona? Vamos lá. O pessoal me liga, eu sou compatível com alguém que está precisando. O que acontece? Eu estou aqui no diário, me liga, Marco, você precisa ir, eu vou para onde? Como é que é? O passo a passo, só para a gente tentar entender. Não, para você ser doador, você precisa procurar um hemocentro, um hemonúcleo que faça o seu cadastro, né? Uhum. E você tem que ter atualmente entre 18 e 35 anos. Uhum. É isso que é importante. É claro que, por exemplo... só essa faixa? Essa faixa é por conta do seguinte, nós já temos um grande número de doadores no banco, né? E foi feito estudos, eu acredito, no Instituto Nacional do Câncer, que se a gente aumentar demais esse banco, vamos dizer assim, a chance de você encontrar doador para essas pessoas não aumentaria tanto. E a gente precisa ter em mente que o quê? Isso causa gastos públicos, né? Então, assim, o SUS ele investe do armazenamento, né? Do armazenamento e da realização dos exames e tudo isso. Então, foi limitada essa faixa, mas é para você entrar no banco. Obviamente, quem está no banco que tem 40, 45 anos pode exercer a sua doação tranquilamente, tá certo? É mais para quem vai se cadastrar atualmente, né? Justamente porque nós já temos uma representação da população brasileira aceitável, né? Então é por isso que eles limitaram essa faixa etária de 18 a 35 anos. Perfeito, doutor. Vamos lá, mas me chamaram lá para participar do transplante. Como é que funciona? Eu vou para onde? Eu vou para o hospital de base? Eu fico quanto tempo internado? Como é que funciona? É bom a gente fazer essa pergunta, porque as pessoas se sentirem mais à vontade para participar como doadores. Não, perfeito. Inicialmente você vai tirar uma pequena amostra de sangue para você entrar no banco, perfeito. Beleza? Aí o dado vai ser cruzado na hora que aparecer um paciente com alguma necessidade. Inclusive essa retirada é quando a gente doa sangue. Ali naquele momento eles podem tirar, né? Isso, quem for doador de sangue já pode aproveitar aquele momento para retirar a amostra e entrar no banco de medula. Perfeito. Certo. Aí, quando houver a identificação de um paciente potencial, você vai ser chamado para fazer o que a gente chama de teste confirmatório. Então, aquela amostra de sangue inicial, ela vai ser repetida com um teste um pouco mais específico para checar de verdade se você é compatível. E aí, então, você vai ser convidado a ir até algum centro que faça a coleta. Pode ser aqui em Rio Preto, pode ser, em geral, os grandes centros aí que fazem transplante também realizam coleta. Tem em São Paulo, tem na região sul, tem no Nordeste, você vai ser direcionado a algum desses lugares. Você vai passar por uma consulta clínica, porque é importante sempre destacar que esse processo ele precisa ser absolutamente seguro para o doador. A doação ela tem que ser altruísta, né? Ela tem que ser anônima, né? É importante dizer isso também, né? O doador ele vai chegar para a consulta, ninguém vai saber, né? Que ele está sendo consultado, quem é ele e quem é o centro que está sendo transplantado. A pessoa que vai receber não vai saber. Então tem uma anonimização nesse aspecto. Altruísta e anônimo. E tem que ser segura. Então nessa primeira consulta o médico vai avaliar o doador, clinicamente, ver se ele não tem doença, que remédio que ele usa, né? E propor uma série de exames de sangue e de imagem, em geral com raio-x e eletrocardiograma, por exemplo. Doutor, quais as doenças que impedem alguém de ser doador? Em geral são doenças infecto-contagiosas, uso de algumas medicações. Vamos relembrar, AIDS, hepatites, né? Principalmente, né? Eventualmente, a doação de medula ela é um pouco mais liberal, às vezes, do que uma doação de sangue,
por conta que você está lidando com receptores que podem ter risco de vida. Então, por exemplo, se você tem um doador que de repente tem sífilis, que a gente sabe que é uma doença que é tratável, que é curável, você pode tratar esse doador e você procede com a doação com segurança mais para frente, durante um período. Perfeito. E medicamentos que a pessoa está tomando que não pode ser... Alguns medicamentos, né, tem uma lista, a gente segue a lista dos doadores de sangue, né, que é da portaria de hemoterapia. Tem algumas drogas psicotrópicas, tem alguns hormônios que não podem, né, mas algumas dessas drogas, alguns antihipertensivos, mesmo alguns psicotrópicos, a gente tenta ver se é possível suspender para proceder com a doação. Então, é importante a gente destacar que tem contraindicações que são absolutas e contraindicações que são relativas, na verdade, né? Que são temporárias, na verdade. Então, às vezes, a gente consegue fazer esse manejo, né? Para se a pessoa aceita, de repente, tratar alguma comorbidade ou então suspender um remédio, sempre com muita segurança. Doutor, duas questões. Alguém que suplementa, toma creatina, whey, outras coisas? Não, isso não há problema algum, isso é tranquilo. Outra coisa, vacinas, tem que ter um período, como é que funciona? Algumas vacinas precisam sim, só que esse tempo ele varia de acordo com a vacina. Então, por exemplo, tem algumas, mesmo para as vacinas de Covid, por exemplo, tem algumas que você pode doar depois de 48 horas, outras você precisa esperar 7 dias. Mas isso é tudo conversável, isso é tudo ajustável, né? Febre amarela, por exemplo, se eu não me engano, acho que são 4 semanas. Se você tomar vacina de febre amarela hoje, você não pode doar por 4 semanas. Mas você veja, né? É muito difícil acontecer uma contraindicação pelo uso de vacina, porque em geral são doações eletivas, né? É isso que eu digo. Não tem, para o doador não há urgência. É tudo combinado. Tudo tem que ser no melhor momento para o doador. Tem que ser na data que o doador pode. Eu não posso, por exemplo, tirar uma pessoa de casa, atrapalhar o trabalho dela simplesmente para ela doar para alguém. Eu não posso atrapalhar a vida do doador, é isso que eu quero dizer. Você está chamando uma pessoa que, é claro, vai ajudar uma outra de maneira altruísta, né, que vai doar o seu tempo, sabe, que vai doar material biológico. Então, esse processo ele tem que ser absolutamente seguro e respeitoso para o doador. Doutor, quais os maiores mitos que as pessoas têm de transplante? Tem gente que tem medo. Fala, eu não vou porque é isso ou aquilo. Quais as questões que elas têm? Porque, infelizmente, nós estamos numa época de bastante redes sociais, bastante fake news. Quais os fake news que o senhor mais lê e escuta que dá para já derrubando? Em relação à doação, o pessoal fica com muito medo. Sempre me pergunta se vai sair aleijado da doação, né? Nossa. Vai sair sem Tem andar, isso? né? Tem isso também, né? Porque o pessoal acaba confundindo medula óssea com medula espinhal, né? A medula espinhal é nosso sistema nervoso, A estrutura, né? A estrutura, exatamente. Então, assim, a medula óssea ela tá bem longe. A medula óssea, anatomicamente falando, é o nosso tutano. Ela está dentro dos nossos ossos, né? E é importante falar isso porque nós temos 2 jeitos de tirar a medula, né? E um dos jeitos é a gente colocar a pessoa no centro cirúrgico e fazer furinhos no osso da bacia, né, e extrair o material de lá. Então o pessoal acaba confundindo um pouco esse procedimento como se fosse uma coisa que fosse afetar a medula espinhal. E na realidade não. Nós vamos tirar um líquido lá de dentro do osso da bacia, que é a medula óssea, e que é uma quantidade que é segura, né, para o doador e que possibilite, claro, que o transplante seja realizado. Doutor, curiosidade, eu fiz o transplante. Quanto tempo depois, por exemplo, posso voltar a correr ou jogar bola? A doação. A doação. A doação, isso. A doação. Não o receptor, que aí está no tratamento, né? Exatamente. O doador, né? Igual eu falei para você, tem 2 jeitos de doar. Uma delas, um desses jeitos a gente leva no centro cirúrgico e faz punções no osso da bacia, né? E isso envolve anestesia, com segurança, claro, né? E a gente precisa deixar o doador internado. Só que, em geral, esses furinhos, eles acabam inflamando um pouquinho ali a região que a gente fez a punção, né? A gente dá anti-inflamatório, dá analgésico. Em geral, são dores muito tranquilas, muito, muito leves, né? Mas a gente pede para o doador ficar em repouso por volta de pelo menos uns 5 a 7 dias. Pouco tempo. Sim, e a gente dá atestado, não tem problema. E também não precisa ficar preocupado de que, tipo assim, aquela quantidade que eu tirei não vai me fazer falta. Na realidade, você vai voltar a produzir aquilo que você doou. É bom relembrar que é igual doação de sangue, né, doutor? Sim. A gente acaba depois com líquido, alimentação, repondo tudo isso, né? Exatamente. É diferente de uma doação de órgão sólido entre vivos, né, que o doador ele acaba cedendo o órgão pro receptor, né? Aqui não, nós temos um tecido que ele é autorrenovável, né? Que é uma das características do transplante, na verdade, da célula-tronco, né? A célula-tronco ela é autorrenovável, ela está sempre se multiplicando e se diferenciando e nós estamos produzindo sangue a todo momento. Então aquela parte de medula que você doou, aquela quantidade de medula que você doou, você vai refazê-la.
Doutor, né? o senhor trabalha com esse tema há quanto tempo? Aqui em Rio Preto eu estou há 10 anos, só que com transplante desde a minha residência. A gente faz desde 2010. A gente vai ficando velho, vai perdendo a conta já, né? Tem que parar para pensar. Doutor, o senhor é um hematologista, um médico que trabalha com o sangue. Curiosidade, quando é que descobriu a importância da medula para tratamento, né? O senhor que já estudou, inclusive, a história da medicina no próprio curso que o senhor fez. Não, isso você vai criando uma afinidade, né? Conforme você vai na graduação da medicina. É curioso isso, né? Naturalmente você vai tendo uma preferência para o estudo de alguns tipos de doença ou de situações, né? Igual a gente estava conversando agora há pouco. Falei, eu descobri por volta do 3º, 4º ano da faculdade que eu tinha uma afinidade em estudo das leucemias. Então aí eu resolvi, falei, não, eu gosto de leucemia. Aí você passa numa outra disciplina, opa, mas eu também gosto de microscópio. Aí você vai juntando algumas coisas que você vê, puxa, eu acho que eu vou ser hematologista. Né? E dentro da hematologia você ainda tem vertentes a serem seguidas, você pode se subespecializar. Aí eu cheguei no transplante por influência de um grande professor meu da USP, que é o Júlio Voltarella. Ele chegou muito carinhosamente e me convidou, falou assim, você não gostaria de fazer transplante? A gente acredita que você tem perfil. E ele é uma autoridade mundial em transplante, né? Falecido já, mas assim, uma pessoa super famosa. E eu me identifiquei, né? Gostava muito da equipe e eu acabei seguindo essa carreira. Doutor, o hospital de base sempre me chama, às vezes, para uma pauta lá no HCM, Hospital da Criança e Maternidade, importante aqui na nossa região. E eu fico sensibilizado como repórter, que eu sou pai, eu sei, muita criança lá e, infelizmente, com leucemia. Por que a gente vê tantos casos de leucemia com criança? Tem uma explicação, doutor? Não, na verdade, nós sabemos que a leucemia é o câncer mais comum da infância. Né? Então é por isso, bom, além de ser um hospital enorme, um hospital que é referência, né? Um hospital de um nível de alta complexidade tecnológica que vai drenar os casos da região, né? Não somente da região, mas muitas vezes nacionalmente. Né? Então a gente tem uma visão meio que enviesada. Então nós vamos ter um volume altíssimo de pacientes lá no hospital, tá certo? Mas além disso, além de ter o fator local do hospital ser uma referência, a gente vê muito caso lá por isso, também é um câncer muito frequente nas crianças. Então, como é o câncer mais comum na infância, a leucemia na infância, né? Você vê muito caso de leucemia. Mas por que na criança? É o câncer mais frequente na criança, doutor? Mas é uma questão biológica, né? É uma questão epidemiológica mesmo. Ele é mais frequente mesmo. Mas em contrapartida é o seguinte, ele é extremamente curável nas crianças. Então você veja que assim também no Hospital da Criança é realizado o transplante, né? Mas a grande parte das crianças elas vão se curar sem necessidade de transplante. No caso das leucemias linfoblásticas. É importante também falar que a leucemia ela é um conjunto de doenças, né? Então nós temos vários tipos de leucemia e cada uma tem um comportamento biológico diferente. Então, por exemplo, na infância, que é a mais comum que você vê, as leucemias linfoblásticas agudas, elas têm um prognóstico muito bom na criança. A maior parte das crianças vai curar sem transplante, só com a quimio. Essa doença já nos adultos, ela se comporta de uma maneira mais agressiva. Então a maioria dos adultos com essa doença, eles vão precisar de transplante. Né? Então, além disso, você tem diversos tipos de doença e cada uma com um comportamento biológico diferente. Na infância, toda leucemia, todo câncer em geral, ele envolve determinadas alterações. São doenças que em geral são multifatoriais. Você tem fatores genéticos envolvidos e fatores de exposição, tá certo? O que acontece é que essa doença ela é mais frequente na infância, por questões epidemiológicas mesmo. Doutor, eu tenho sangue O positivo. No transplante isso conta a tipagem de sangue? Isso. O transplante de medula, né? A gente olha isso tem um impacto clínico para a gente, né? No seguinte sentido, de precisar fazer, vamos dizer assim, manejo clínico mesmo, a gente chama isso de incompatibilidade ABO. A gente fala isso quando o doador e o receptor eles têm tipagens diferentes, tá? Isso não contraindica o transplante. A gente pode proceder com o procedimento, só que às vezes a gente tem que fazer o manejo clínico disso. Tá? Então, por exemplo, eu sei que um paciente que é O, ele vai ter anticorpos naturais contra um doador que porventura seja A. Né? Então eu tenho que pegar aquela medula e eventualmente retirar, por exemplo, as hemácias daquele material. Ou então, se for uma outra composição, aí eu tenho que tirar o plasma. Então a gente tem manejo clínico dessas diferenças, né, para que permita o transplante. Isso não contraindica. É porque nos órgãos sólidos eu acredito que não é meu lugar de fala, mas eu acho que você tem que ter o mesmo tipagem sanguínea. No transplante de medula isso não é necessário.
Doutor, o transplante de medula também não é só importante para a leucemia, né? Quais as doenças ela pode também ajudar? No mundo, o transplante na modalidade alogênica, as principais doenças transplantadas são as leucemias agudas, né, tanto mieloides quanto linfóides, mas nós temos outras doenças que também se beneficiam, como os linfomas, né, não Hodgkin, os linfomas de Hodgkin, e doenças benignas como anemia plástica, hemoglobinopatias, como anemia falciforme, talassemias, tá certo? E além de outras doenças mieloproliferativas, que são menos conhecidas da população, mas que fazem parte da nossa rotina, como síndrome mielodisplásica, né, leucemia mieloide crônica, né? Então tem uma gama de doenças aí que podem ser beneficiadas tendo em vista o mecanismo que o transplante vai causar na pessoa. Ou a troca da produção de sangue que está deficiente por uma produção de sangue nova, ou então quando for câncer, a troca do sistema imunológico para aquela medula nova atacar a doença. Doutor, das pesquisas em andamento, já está havendo também possibilidade para outros tipos de tratamento? A gente tem, né, é uma área que é bastante promissora do ponto de vista científico, porque nós estamos tentando cada vez mais curar essas pessoas, né, e com menos, vamos dizer assim, toxicidade. E quando eu digo toxicidade, eu estou me referindo a todos os aspectos, desde da qualidade de vida do paciente, desde o efeito das quimioterapias e até mesmo a toxicidade financeira, que esses tratamentos eles estão ficando cada vez mais caros. A gente sabe que é um pouco complexo, né, principalmente essa questão de acesso a esses tratamentos mais inovadores. Mas eu vejo isso promissor, como uma terapia muito importante para o futuro, porque nós temos agora as células CAR-T, que são as células do próprio paciente que são modificadas geneticamente para atacar o câncer, né? A gente tem drogas cada vez mais modernas com mecanismos de ação mexendo aí com proteínas, né, que fazem o reconhecimento do câncer junto com o sistema imunológico do paciente. Então eu acho que no futuro, para a próxima década, nós vamos ter bastante inovação. A gente fica na expectativa de querer usar isso para todo mundo, né? Porque a pesquisa, a ciência, ela não faz muito sentido se ela não chegar para a sociedade. Então a gente espera que em breve a gente consiga beneficiar o maior número de pacientes possível. Doutor, vamos para umas dicas importantes. Para ser doador aqui em Rio Preto, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir, relembrando isso, tem que ir... Procura o Hemocentro. Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto, vá lá, manifesta o desejo de entrar no banco, de ser doador. Né? É bom lembrar que o Hemocentro funciona praticamente todos os dias aqui em Rio Preto, né? Sim, sim. Só entrar em contato, né? Eu acredito que não precise agendar. Você pode chegar lá, né? Dá uma ligadinha. Se eu falar até para o pessoal, pode dar uma ligadinha lá, combina o horário, vê certinho o horário de funcionamento do Hemocentro. Chega lá, fala que você quer ser um doador, você vai ser orientado e você vai ser direcionado para uma avaliação. Eu acredito que tem que preencher os dados clínicos lá, a ficha, né? Perfeito. Isso é uma coisa muito importante, deixar sempre os dados atualizados, porque você tem que ter o desejo de ser doador, mas quando acontecer de você encontrar alguém compatível, você tem que ser achado. Né? Então, assim, sempre... isso que eu ia lembrar, doutor. Às vezes a pessoa... que acontece muito, a gente que liga para tantas pessoas, vira e mexe, a turma muda o chip, muda o número, né? Pelo WhatsApp a gente encontra, mas pelo telefone às vezes não. É importantíssimo a pessoa manter o número de telefone atualizado lá no... Tem no site como atualizar ou tem que ir lá no... Não, você pode... Eu acredito que você vai receber o login da atualização. Você pode entrar direto no site do Redome e você atualiza os seus dados lá. Bacana. Quando você se cadastra, eles já mandam... Você já deixa o e-mail, manda no e-mail onde você tem que ir nesse site e atualizar os dados. Isso, né? Você vai ter a opção no site do Redome para atualizar os seus dados, caso seja necessário. Ah, bacana. Doutor, para finalizar, se eu fosse agora falar para uma pessoa que está assistindo essa transmissão, por que você deve ser um doador de medula? Tá certo. Posso falar para a câmera, falando com o pessoal? Pode. Tá. Para você ajudar uma pessoa, isso é muito importante porque algumas pessoas ainda vão precisar da ajuda de doadores do banco. E isso é importante porque você não encontrou provavelmente doador na família. Hoje a gente consegue fazer transplantes com 50% de compatibilidade na família, mas alguns pacientes ainda vão necessitar da ajuda dos doadores do banco. Isso é muito importante, porque nós estamos lidando com perfis de doença que, em geral, acometem crianças, acometem adolescentes jovens, acometem adultos jovens, né? E hoje em dia o perfil do idoso mudou. A gente consegue transplantar até pessoas, por exemplo, até 75 anos, com mais de 70 anos, dependendo do que a gente chama de status performance, se ela estiver bem. Então, você pode ser a única chance que essa pessoa tem para se curar. Então é muito importante, porque é muito frustrante para a gente que convive diretamente com essas pessoas, ver que ela tem uma indicação de um tratamento,
mas ela não encontra os meios para isso por falta de doador, porque não encontra ninguém. Então, você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Doutor João Vitor, muito obrigado pela participação aqui, né, no Diário Talks, né, com a gente, né? É um tema importante, as portas ficam abertas. Se o professor outra vez precisar, uma campanha, está aqui com a gente. Essa é a função do Diário da Região, é um jornal importante na nossa região para Rio Preto. E nós, como eu falei, como repórter, toda a equipe, sempre que é solicitado pelo HB, a gente está lá, e o HCM está lá fazendo matéria e campanha. Esperamos cada vez mais a gente tenha boas novidades, aumente o número de pessoas, de doadores, né, e que nós sejamos referência, né, na nossa região, no país, no transplante de medula. E a gente segue com a nossa missão aqui institucional, né, de tentar ao máximo promover saúde, não somente regionalmente, mas no contexto do transplante de medula em nível nacional. Gente, seja um doador de medula óssea.